Bom dia, bom dia. Vamos, 22 de agosto, sexta-feira lindona para nós. Deus abençoe seu dia. Que o Senhor te guarde e proteja. Que seja um dia incrível na presença do Pai. Compartilhar meu devocional com você. Mateus 9, 16, 17. Ninguém põe remendo de pano novo em roupas velhas, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. E nem se põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas, e ambos se conservam. Ele nos quer por inteiro. Nos versículos que lemos, Jesus usa uma ilustração muito persistente. Ele nos ensina que para viver algo novo, precisamos renunciar a tudo que é velho. Se você colocar um tecido novo... gente, me perdoem. Se vocês colocarem um tecido novo em uma roupa velha, logo o novo encolherá e o pano se rasgará. Da mesma maneira, vasilhas de couro antiga já estão ressecadas e o processo de fermentação do suco de uva dentro da vasilha fará com que ela se arrebente, levando à perda de todo o conteúdo. Em outras palavras, Jesus está desafiando seus discípulos a compreenderem que em Deus não existe vida pela metade. Não faz sentido Deus ficar remendando algo quando Ele quer renovar. Não faz sentido Deus ficar remendando algo que Ele quer renovar, fazer novo. Uau! Não podemos aceitar ter uma vida dupla, ora vivendo em obediência ao Pai e ora tendo atitudes completamente contrárias à Sua palavra. Ao agir assim, nós precisamos entender que cedo ou tarde haverá um rompimento e poremos coisas a perder. Quando decidimos por Jesus, nós abandonamos a nossa velha natureza e nos tornamos abertos a viver algo completamente novo. Entenda que é dessa forma que Deus trabalha em nossas vidas. Deus quer fazer grandes coisas, mas eu e você precisamos saber que Ele nos quer por completo. Em Lucas 9, 62, Jesus diz que quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Ou seja, Ele nos quer por inteiro, de modo que voltar à nossa antiga vida jamais seja uma opção. Saiba que Deus o sustentará em todo o tempo e tem dado forças a você para vencer toda e qualquer batalha. Não se preocupe, pois Ele recompensa grandemente todos aqueles que o buscam. Quando temos Cristo, não precisamos de mais nada. Quando temos Cristo, não precisamos de mais nada. Quem tem Jesus não tem falta de nada. Uau! Esse capítulo 9 aqui de Mateus, Mateus fala sobre vários acontecimentos, né? Fala sobre a cura do paralítico, fala sobre Jesus sentado à mesa com os pecadores, e ali os fariseus estavam questionando. Fala sobre jejum, fala sobre a cura da mulher com fluxo de sangue, fala da cura dos 2 cegos. Fala da fé de Jairo. Jairo era o chefe da sinagoga. E fala também sobre a cura e a ressurreição da filha de Jairo. Fala sobre mais algumas outras coisas. Mas acredita-se que pela fé e pelo o crer em Jesus, esse povo foi curado, sabe? E é sobre nós estarmos por inteiro no nosso Pai. Porque eu acredito que só tem fé quem está por inteiro. Porque assim como falamos ontem, a dúvida, ela nos tira realizações incríveis.
ela nos tira propósito, promessas, ela nos tira foco. E eu acredito que para termos uma porção exacerbada de fé, nós temos que estar entregue por inteiro ao nosso Pai. E aqui, Mateus, sabe uma coisa incrível que me veio à memória agora? Jesus era um homem que ele não veio para uma classe ou para alguns. Não, ele veio transbordar o seu amor e a sua misericórdia para com todos, porque só de Jesus ter chamado um publicano para ser um discípulo dele, isso é incrível, porque aos olhos da sociedade era um judeu que virou as costas para o seu povo e foi prestar serviço para Roma. Mas para o olhar de Jesus, não. Porque não é pelo que fazemos, mas é porque quem somos. E o amor dele é transbordado e liberado para nós por isso. Porque se fosse por merecimento, ixi, né? E ele faz isso por mim, por você, porque Ele é o Deus, Ele é o Pai, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é aquele que tem um amor imensurável. Gente do céu, é algo extraordinário. Oh, Jesus, é algo extraordinário. Porque quando Jesus vai curar aqueles cegos, eles falam a fé que vocês recebam diante do tamanho da sua fé. E aí, qual que é o tamanho da minha e da sua fé? Qual é o tamanho da nossa fé para crer que a palavra, a promessa do Senhor para mim, para você, ainda se tornará realidade? Qual é o nosso nível de fé para estarmos posicionados, crendo e fazendo de acordo com a vontade do Pai? Eu acho que é esse o caminho que precisamos acessar, sabe? Pensar, meditar, refletir. Porque esse amor, ele está sempre disponível para nós. Não tem o filho pródigo que pediu a herança do pai em vida, gastou tudo. Quando ele estava lá cuidando dos porcos, ele pensou, rapaz, nem os funcionários do papai passam, levam e comem essa porcaria. Me perdoem a palavra. E quando ele voltou, ele pediu para o pai sinalizar que quando o trem se estivesse fazendo a passagem, ele via a cor do pano, se não me engano, branca. E diz que o pai colocou um pano gigantão para que ele pudesse ver de longe. E esse é o amor do Pai por nós. Não importa o que façamos, não importa o que fizemos, e não importa o que a gente irá fazer, o amor dele é imutável. Mas não possamos esquecer que as consequências serão geradas de acordo com as atitudes, com as ações e com as reações que tomamos mediante as circunstâncias da vida. Não é porque o Senhor tem um amor transbordante e imensurável por nós que nós estaremos isentos de pagar o preço das nossas escolhas. Por isso que é melhor escolher caminhar com Ele, porque o nosso galardão será extraordinário. Mas quando escolhemos caminhar e andar pela força do nosso braço, pela nossa intelectualidade, pelas nossas convicções, porque nós somos. Eita, aí existe um preço muito alto a ser pago, sabia? Um preço muito alto a ser pago. Porque por muitos anos eu contestei Deus, por que eu nunca casei? E depois de um tempo eu ouvi a voz do Senhor com primazia. E eu compreendi que eu preciso, não porque Ele é mau, não,
Não porque ele é um carrasco, um Deus carrasco, que muitas igrejas e religiões pregam. Não. É porque eu pago o preço das minhas escolhas erradas. E eu escolhi muito errado, sabe? Eu decidi ir para o caminho errado. E existem tratativas, existem situações, existem questões, existem traumas que foram deixados, que precisam ser tratados e curados. E isso só é tratado aqui, no secreto, no relacionamento, na humildade. Quando eu abrir mão do meu orgulho, partilhar com Deus aquilo que eu sinto, as minhas aflições, as minhas angústias, de coração verdadeiro, sabe? E eu, por falta da minha mãe e por não ter sido afirmada pelo meu pai, por mais que o papai foi um pai extraordinário, meu pai foi um homem muito incrível, mas ele não me afirmou. Estela, você é uma filha amada, você é linda. Você é preciosa, você é valorosa, você é digna disso, disso, disso. Não. E eu sempre busquei isso em homens, em relacionamentos. Essa lacuna que havia dentro de mim. E eu preciso pagar o preço pelas minhas escolhas, pelas minhas decisões, pelas minhas atitudes, pelas minhas falhas. Então, que nós possamos pensar antes das decisões que iremos tomar e antes até do pensar, que nós possamos sentar com o Pai e perguntar para Ele: Deus, o que o Senhor acha? Senhor, conversa comigo, fala comigo. O que o Senhor acha disso? O que o Senhor acha desse caminho que eu estou pensando que é o melhor para mim? O que o Senhor me diz? Vai dar certo? Está no coração do Senhor. Isso é a tua vontade boa, agradável e perfeita para mim. E se o Senhor disser não, nós vamos obedecer? Será? E é sobre isso. É sobre termos uma porção de fé. É sobre nos entregarmos e estarmos por inteiro nele, de coração sincero e verdadeiro, abrindo mão de todo egoísmo e de todo orgulho, que nos faz termos uma capa de superproteção até para com Deus. Ele conhece os nossos corações, Ele conhece o nosso pensar. Então não adianta nada fingirmos perante a Deus. Até que perante as pessoas é bem fácil. Domingo à noite, ixi, como é fácil a gente ser legal e gente boa e simpático e agradável. Mas o que os nossos filhos falam sobre nós? O que o seu esposo fala sobre você? O que a sua esposa, a sua mãe e o seu pai? Eu penso no que os meus irmãos falam sobre mim. Eu pensava muito no que o papai falava sobre mim, sabe? Porque ele que sabia realmente quem era a Estela Lessa. Porque era ele que acordava, era ele que convivia comigo. Então, para que você possa realmente perceber quem você é, pergunte para a pessoa que mais convive com você. Você pode até se surpreender com algumas coisas. Mas o Davi, um dia desses, falou para mim: mamãe, eu acho que a senhora anda um pouco impaciente. Penso que a senhora está dormindo pouco. O Davi é incrível. Eu disse: tô mesmo, Davi. Mas se eu me der o direito de dormir um pouco mais, eu não consigo fazer o que precisa ser feito. E aí ele, dotado da sabedoria do Espírito Santo, disse: então cuidado. Porque a senhora me deixou triste algumas vezes essa semana. Eu até perguntei: o que está acontecendo com a mamãe? Aí ele brincou assim:
isso tudo não pode ser só falta de um marido. E ali era quem eu era de verdade pro Davi, porque ele que convivia comigo. As minhas reações estavam magoando o coração do meu filho, porque eu deixei circunstâncias externas, porque eu deixei situações do meu cotidiano me tirar do meu eixo e me tornar estressado, impaciente, intolerante. Na verdade, eu deixei de alimentar o meu Espírito Santo e a Estela Lessa estava bem vivona dentro de mim. Porque, eu nem quero pensar na possibilidade do meu eu ser maior do que o Espírito Santo dentro de mim, porque a bagaceira é grande. É grande. Então, um domingo lindão pra... Domingo. Ô, gente. Uma sexta-feira lindona pra você. Cheia de uma porção exacerbada de alegria. A alegria do Senhor é a nossa força, gente. Alegrai-vos. Que sejamos gratos e felizes. Os passarinhos estão chegando. E que possamos nos encher desse amor e dessa alegria transbordante que está disponível para mim e para você todo o tempo todo. Que você possa ser amor, que você possa buscar no Senhor, porque lembra que Ele falou ontem pra gente, aquele que busca sabedoria, o Senhor entregará de todo o coração, porque aquele que busca encontrará, aquele que pede receberá. Esse é o meu, esse é o seu Pai, esse é o amor incrível que Ele tem por mim e por você. Deus te ama, você é lindo, você é imagem e semelhança do seu Pai. Quando às vezes eu me sinto assim meio mais ou menos, eu penso, rapaz, eu sou incrível porque eu sou a imagem e semelhança do meu Pai. E Ele é tão lindão assim, tão extraordinário. E eu tenho o DNA dele em mim. Gente, isso é surreal porque eu herdei muito a herança genética da família do meu pai. Eu sou muito parecida com a minha avó biológica. E eu consegui herdar algumas características do meu pai que eu sou apaixonada. E se do meu pai que me criou, além do meu pai terreno Aristóteles, eu tenho o DNA dele, do Criador do céu e da terra. Você pode pensar nisso por um pouquinho. Você pode trazer essa verdade para você. Porque se tu tem o DNA de Deus, menino, menina, tu é cheio de coisas incríveis e extraordinárias. É herança do Senhor. Acredita nisso. Se empodere disso. Traga essas verdades para você. E se alimente da verdade do Pai, que você vai se tornar uma pessoa que você nem imaginava que era possível. É verdade, é verdade. Nós somos melhorados dia após dia, dia após dia, dia após dia e dia após dia. Agora eu vou de verdade. Tchau. Deus te ama.